E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente 4 matérias, são 3, né? No caso assim, a terceira com a quarta praticamente está coligada. E se der certo, uma quinta. Então eu vou trazer a pauta aqui para você ter uma ideia, tá? Primeira matéria, mudou a lei de ciclomotores para quem tem bicicleta elétrica e coisas parecidas. Por que diz? Agora ela vai ser tratada como moto. Então, se não tiver carteira, se a polícia parar, tu tá lascado. Tá? Então, tome cuidado. A partir daqui para frente eu vou trazer isso para você. Tá? Japão perdeu dinheiro com investimento. Perdeu. Tá? O Japão aplicou em certas ações e as ações, como é que fala assim, não renderam tudo aquilo para ela e ela perdeu dinheiro. Por isso que eu falo. Eu canso de falar de ações aqui no canal. Mas você vê que existem boas práticas. E eu canso de falar, não tente alavancagem. O Japão tentou alavancagem e se lascou. Tá? Terceira matéria que está linkada com a quarta. Vocês lembram que eu havia falado que o governo de Shiba iria começar, como é que se fala, comer na mão da oposição? Pois é, começou. A oposição já começou a dar porrada no Shiba. Por quê? A oposição já começou a falar sobre quebrar a parede de rendimentos, tá? De 1 milhão e 30 mil ienes. O que isso quer dizer? Que aqui no Japão existem certos tetos, tá? Se você não ultrapassar aquele teto, você não vai pagar certos impostos. Você vai estar isento de certos impostos, como em qualquer lugar. Só que aqui no Japão tem vários tetos, tá? Para vários tipos de pagamentos de impostos. Então, o teto mais baixo é o de 1 milhão e 30, é o que pega a grande maioria do povo. Tá? Então o governo, como é que fala assim, a oposição ele quer arrebentar essa parede. Só que o governo já se manifestou. Se, que no caso entra para a quarta matéria. Se isso acontecer, o Japão vai perder a arrecadação de 7,6 trilhões de ienes. E ele usa essa arrecadação para poder pagar as pensões aqui no Japão dos idosos e etc. Então, se o Japão é um país que já está ficando quebrado, então se o Japão perder essa arrecadação, que é trilhões, não é bilhões, é trilhões, vai dar problema pra caramba. Ele vai ter que compensar de outra forma. E nisso você já sabe o que é aumentando impostos. Só para você ter uma ideia, no caso eu vou trazer a quinta matéria agora, se der tempo. Por que eu falo que o Japão está ficando um país quebrado? Por causa, um dos motivos é isso aqui. O governo Kishida, tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falei que o governo Kishida estava se movendo para aumentar o número de semicondutores no Japão. Até aí parece bacana. Só que o governo falou assim: nós vamos te apoiar com um certo tanto. Só que cadê essa grana? Tanto que algumas empresas abriram IPO, né, para poder capitalizar dinheiro para dar continuidade na construção das fábricas. Eu trouxe isso na época. Para quem não sabe o que é a IPO, é a abertura na Bolsa de Valores. Tá? E agora o governo fez isso aqui. Ó. O governo emitirá títulos governamentais provisórios usando ações detidas pelo governo, que são as ações da NTT, para apoiar os semicondutores. Então você vê que o governo está fazendo cambalacho para ele ter grana para poder continuar investindo nos semicondutores. Se fosse um governo sólido, não precisava de fazer isso. Por quê? Só que muita gente, japonês, mas a emissão de título vai aumentar, sim, vai aumentar a inflação no Japão, mais ainda. Porque ele está imprimindo dinheiro. Eu sempre falei para vocês, dinheiro, ele não é o papel ali. Aquele papel é só uma materialização do poder de compra. Só que o dinheiro mesmo, ele é crédito. Então você pode ter dinheiro, mas não quer dizer que seu dinheiro tenha poder de compra. O poder de compra, o que é? Crédito. Você tem crédito no mercado. E o que o governo faz? Ele imprime mais créditos. Você vê que o valor,
do iene não é o mesmo do dinheiro da Venezuela ou da Argentina. Porque você vê, existem diferenças. São diferenças de créditos. Então você vê que o dólar no Brasil chegou a 5,87. Por quê? Porque o governo de lá, eu sei que muita gente não vai gostar que eu vou falar isso, mas, fez caca. Não dá segurança financeira, não dá segurança jurídica para as empresas entrarem no Brasil e se fixarem lá. Então o que acontece? Muito pelo contrário, as empresas começam a sair. Aí países que não têm segurança perdem investimentos, perdendo investimentos, o que acontece? Você já sabe, né? Então tem muita coisa, que a coisa tá ficando complicado. Sim, tá? Eu tinha até essa matéria aqui, que seria uma sexta. Eu não sei se eu vou trazer ela, tá? Por quê? Falência no número de prestadores, de cuidadores de enfermagem atinge recorde aqui no Japão. Deu para você ter uma ideia de como é que a coisa tá? Quando eu estava falando de falência, quando eu sempre falava que ia aumentar o número de falência, e se o governo japonês, no caso, se o BOJ aumentar como é que se fala, a taxa de juros aqui, é bom para os investidores, é bom, mas para as empresas que já estão acostumadas com crédito, isso vai quebrar, vai quebrar muito mais empresas. Ó, só para você ter ideia do anúncio. O número de falências de prestadores de cuidados de enfermagem esse ano atingiu um recorde, tá? De 144. Então você vê que empresas que dão prestação de trabalho para idosos, tipo asilos e outros cuidadores de idosos em casa, estão saindo do mercado. Não estão aguentando. Então já dá para você sacar por A mais B que tem coisas muito, muito ruim que eu venho tentando alertar e todo esse tempo. Por isso que eu falo para você e repito de novo aqui, tome cuidado. Tá? Tome cuidado com a sua vida financeira. Senão vai ficar ruim. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui, tá? Para você ficar sempre bem informado. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, ó, da bicicletinha. 続いてはこちら、モペットなどと呼ばれる乗り物です。はい、こうしたね、太めのタイヤのタイプのよく見かけるようになりましたよね。そうですね。はい、ペダルがついているため自転車と勘違いする方もいるかもしれませんが、電動モーターやエンジンで走行できるため、これ自転車ではないんですね。このため原付バイクなどと同じで免許が必要です。こうしたことを明記した改正道路交通法が今日施行されたことに合わせて都内で取り締まりが行われました。Vamos ficar por aqui, porque senão não vai dar tempo de trazer as matérias, tá? Então vamos lá. A Lei de Trânsito Rodoviário, que foi revisada, entrou em vigor no dia 1º, tá? Estipula claramente que as regras de condução em disposição sobre infrações de bicicletas, né, que são com pedais autopropelidos por motores elétricos ou motores normais, tá? Serão tratadas da mesma forma que ciclomotores ou motos. Então, o que é? Agora não existe bicicleta elétrica ou que tem um pequeno tanque de combustível ali, mesmo que tenha pedal, vai ser considerado moto daqui para frente. Então, se você não tiver carteira, não tiver Menkyo, você não pode usar isso. Da mesma forma que se usar a bicicleta ali, pilotar a bicicleta ali sem a bicicleta elétrica, tá? Sem capacete, a polícia vê, é multa ou prisão, tá? Dependendo da situação. Então tem que tomar cuidado, sim. Em linha com a aplicação da lei, uma repressão concentrada aos ciclomotores foi realizada em Tóquio, tá? Um ciclomotor é um veículo de 2 rodas com pedais que se impulsiona por meio de um motor elétrico ou um motor comum. Assim como os ciclomotores exigem licença para operar, então precisa ter a carteira ali, tá?
mas se possuírem pedais, serão facilmente confundidos com bicicletas, causando uma série de acidentes e infrações. A Lei de Trânsito Rodoviária, que foi revista, entrou em vigor no dia 1º e estipula que ciclomotores serão tratados da mesma forma que os outros ciclomotores autopropelidos, independentemente de serem autopropelidos por energia elétrica ou necessitarem de pedaladas. Em linha com a aplicação da nova lei, os policiais conduziram uma fiscalização concentrada no cruzamento em frente ao escritório do distrito de Shinjuku e também divulgaram as informações sobre a lei. Durante a repressão aproximadamente de 1h30, 8 pessoas foram presas, tá, por infrações como dirigir sem carteira, dirigir na calçada e não usar capacete. Então, já estou trazendo o aviso aqui. O tio Japa é legal pra caramba. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque no final de semana eu não vi ninguém falando sobre isso. Tá? Eu não vi matérias falando sobre isso. Tá? As outras mídias falando. Então o tio Japa que já está trazendo para você já está sendo legal com você. Tá certo? E caso desse tipo de coisa, se você achar que é uma boa, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você ficar sempre bem informado das coisas que acontecem aqui no Japão. Que vira e mexe eu trago essas coisas com meses de antecedência, tá? A não ser que não saia nada e, como é que se diz? Quando sai eu já venho correndo e trazer para você. Então já dá para você ter uma ideia que o tio Japa aqui já trouxe essa atualização para você aqui. Então se você tem bicicleta elétrica no Japão, não tiver Menkyo, sugiro que troque a carteira. Porque senão vai dar problema, Tá? Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, de janeiro a setembro desse ano ocorreram acidentes envolvendo ciclomotores em Tóquio. Tá? Yoshitaka Maruyama, diretor da Divisão de Fiscalização de Trânsito do Departamento de Polícia Metropolitana, diz: os ciclomotores não são bicicletas, mas são veículos. Tá? Então dirige com segurança. A bicicleta motorizada com pedais, tá? Também conhecido como ciclomotor, é um veículo de 2 rodas que pode ser movido por um motor normal ou motor elétrico, igual tem aquelas ideias da bateria ali, tá? Sendo legalmente classificada como ciclomotor ou motocicleta. Por ter pedais, ela é facilmente confundida como bicicleta, mas mesmo que você mude para o modo pedal, ela não é tratada da mesma forma que uma bicicleta e você deverá seguir as regras de trânsito para ciclomotores e motocicletas. Por esse motivo, além de exigida a carta, no caso o Menkyo ali, né, ou a carta de direção, a carta de condução para circular na via pública, também é obrigatória a anexação e exibição da matrícula e o uso de capacete. E além disso, você não pode andar na calçada. Uma coisa que eu sempre falei também. Tanto que quando eu coloquei as outras matérias, ixi, deu um rebu danado. Tá? O povo estava me xingando, mas eu não tenho culpa. Eu estou trazendo a matéria. Tá? Só que muita gente ela confunde isso. Né? A pessoa que está trazendo a matéria com a matéria em si. E eu não tenho culpa. Né? Mas vamos lá. Então, para você que tem bicicleta elétrica aqui no Japão, já sabe, né? Se você não tiver carteira de motorista, não tiver, como é que se fala assim, o capacete e não andar com, como é que se fala assim, o seguro ali, como é que se fala? A identificação da bicicleta, no caso seria a plaquinha ali, e tu vai se lascar. Então eu sugiro que, se você não quer correr esse risco, troque a bicicleta, comece a andar com a bicicleta comum, que não vai te dar dor de cabeça. Apesar que a lei para a bicicleta comum também mudou, tá? E tem uma série de outras coisas que levam a multa. Então tome cuidado também, tá certo? Mas vamos mudar de alho para bugalho, né? Investimentos. O Japão perdeu uma grana gostosinha em investimentos. Eu canso de falar de investimentos aqui no canal, tá? Só que investimentos são livres de risco? Não são, canso de falar também, não são livres de risco. Mas se você fizer certas práticas, você diminui esses riscos. Você diminui a chance de você perder dinheiro.
Mas em qualquer lugar do mundo, você, como é que você assim, mesmo trabalhando, você corre o risco de perder dinheiro. Às vezes você trabalha e você não recebe, tomou calote, perdeu grana. Então o risco acontece pra caramba. Você tem um mercado ali, tá? Comprou um monte de coisa lá, daqui a pouco veio aqui, igual aquelas inundações que aconteceu lá pro lado da Espanha, pá, perdeu tudo. E aí? Então riscos acontecem em qualquer lugar, mas se você tiver boas práticas, você minimiza esses riscos, tá? Mas vamos lá. A Agência de Gestão de Fundos de Investimento em Pensões aqui do Japão, no caso a GPIF, que gere as reservas públicas de pensões, investiu 9,12 bilhões de ienes de julho a setembro, devido ao iene forte e ao declínio dos preços das ações nacionais. Então, no dia 1º, né, a GPIF anunciou os resultados dos investimentos de julho a setembro desse ano. De acordo com isso, os resultados operacionais durante um período com a aplicação de 9,127,7 bilhões de ienes e a taxa de retorno foi de menos 3,57%. Os principais fatores foram a deterioração dos retornos dos ativos estrangeiros devido ao iene forte e um declínio nos preços das ações nacionais. E geralmente quem está perdendo grana assim, né, no caso, se não fez como é que se fala assim, as contas não realizadas, não perdeu. Ele despencou, depois ele volta. Mas se ele vendeu, aí ele tomou prejuízo. Mas se ele fez de uma forma alavancada, como eu canso de falar para não fazer alavancagem, vai perder grana. Por isso que quando deu aquela queda no Nikkei 225 tempos atrás, muita gente desesperou, porque muita gente estava alavancado. Então existem boas práticas de mercado. Tanto que eu estava assistindo um vídeo do Peter Lynch ontem, e ele cansa de falar ali, não faça alavancagem. Não faça alavancagem, porque senão você vai se lascar. Peter Lynch é um dos grandes investidores americanos também, juntamente com Warren Buffett e outros. Então ele fala ali, tanto que da mesma forma, mercado de ações é para quem tem estômago, não é para quem tem psicológico. Porque quem tem psicológico fraco, quando acontece esse tipo de coisa de despencar, ele vai lá e vende. Mas é o contrário, quando despenca, você tem que comprar mais. Porque você compra na baixa e vende na alta. Mas não, a pessoa que vai lá no mercado de ações, ele dependendo, na hora que despenca, ele vende na baixa e compra na alta. É burrice, perde grana. Por isso que muita gente perde dinheiro, aí depois fala, ai japonês, isso é perigoso, ai japonês, isso aqui não é. É certas práticas. Caiu, você perdeu o time de vender, não venda, deixa lá. Da mesma forma, eu canso de falar, tem empresas que são perigosas por questão historicamente que são relatados, sim. Empresas aéreas, você vê que hoje em dia não pode ficar sem, que dá problema, mas você vê que de tempos em tempos as empresas aéreas, eles apresentam o quê? Déficit, eles dão problemas, tem empresas que quebraram, você vê que no Brasil teve 2 ou 3 empresas aéreas ali que quebraram. A Japan Airlines, que é a maior empresa aérea do Japão, quase quebrou 2 vezes. O governo teve que intervir 2 vezes, senão a JAL tinha quebrado. Então você vê que tem empresas que você não deve investir. Mesma coisa, varejistas. Você vê que teve vários varejistas no Brasil que quebraram. Os antigos, o MASP, a Mesbla. Um pouco mais recentemente, o Ricardo Eletro quebrou. Magazine Luiza, tempos atrás, quase foi de arrasta também. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então tem empresas, se você quer investir de uma forma mais tranquila, mais suave, sem ter dor de cabeça, você tem que correr desse tipo de empresa. Porque senão você tem que ficar sempre acompanhando o mercado ali. Tá? Então é tenso pra caramba. Então se você quer ter uma vida de investidor mais tranquila, existem certos investimentos, como eu já dei dicas em outros vídeos, que eu não vou falar nesse, que são muito mais tranquilas.
Tá? Mas continuando. Os principais fatores foram deterioração no retorno dos ativos estrangeiros, devido ao iene forte, aquela ideia. O dólar despencou, o iene ficou fraco, o iene ficou forte, e na hora que, quando eles vão repatriar o dinheiro e o dólar está baixo, eles vão ganhar pouco. Se o dólar está alto, eles vão ganhar muito. Por que você acha que o Shiba e o BOJ está fazendo, entre aspas, o iene voltar a subir? Porque eles vão ganhar grana. Você vê que no momento que deu baixa, eles perderam. Por quê? Estão fazendo alavancagem. Os retornos tipo ativo foram de 3.473 trilhões de ienes para títulos estrangeiros, 3.4.579 trilhões de ienes para ações, para outros tipos de ações estrangeiras, que existem duas categorizações aqui, e 3.137 trilhões para ações nacionais. Embora tenha havido um déficit de 100 milhões de ienes, os títulos nacionais tiveram um excedente de 917 bilhões de ienes. Como então você vê que ele perdeu grana nos investimentos de fora? Ele ganhou nos investimentos aqui de dentro, mas nos investimentos de fora ele perdeu. Mas por que ele ganhou aqui dentro? Porque é aquela ideia do investidor, que eu canso de falar aqui. Você viu que o iene ficou forte, dependendo, os investidores vieram para cá. Você viu que quando aqui a matéria fala, o iene ficou forte, então os investidores vieram para cá, porque é um porto seguro. Investidor nunca quer perder grana, muito pelo contrário, ele vai para onde tem a grana. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo. Warren Buffett, um dos maiores, se não for o maior investidor americano, tá? Ele está vendendo as ações dele. Ele vendeu uma outra leva de ações. Ele está segurando dinheiro. Por que disso? Ninguém sabe. Então, aí começou a especulação que pode ser que dê um grande problema nos Estados Unidos. Então, se ele está com dinheiro em mãos, ele vai poder fazer investimentos depois. Se ele não tem dinheiro em mãos, se as empresas ficam quebradas, por exemplo, elas não vão ter grana dependendo para poder pagar o dividendo, pagar os juros ali. Né? Aí o cara, ou ele vende, ou ele segura da forma que está. Então muitas empresas vão ter capitais para pagar, mas tem empresas que não terão capital para pagar. Então por isso que você tem que ficar muito esperto naquilo que você vai investir. Então o Warren Buffett está vendendo as ações dele, ele já fez uma segunda leva de venda. Então ele está segurando o dinheiro praticamente ali em espécie. Porque se acontecer alguma coisa, ele tem grana para investir. Então, se você levar essa linha de raciocínio do que ele está fazendo, alguma coisa que nós não estamos sabendo, mas que ele já está farejando, pode ser uma coisa muito, muito ruim. Possa vir a acontecer no futuro. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então, mais uma vez, falo para você, tome cuidado com a sua grana. Tá. Como resultado, o montante acumulado de lucros desde o início das operações de mercado do ano fiscal de 2001 foi um excedente de 153.643,1 bilhões de ienes, com a taxa de retorno de 4,26 e um montante total de ativos sob gestão foi de 248.227,4 bilhões de ienes. É muito? Não, não é. Não é muito. Tá? Com taxa de retorno de 4,26 é pouco. Porque, dependendo, a inflação aqui no Japão está muito mais alta que isso. Então, o que significa? Que mesmo ele aplicando, ele não conseguiu superar a inflação. Então, ele não teve poder de compra. Por isso que, quando você vai fazer investimentos, você tem que ver mais ou menos a ideia que está o dólar. A ideia que está a inflação, o nível da inflação, e você fazer investimentos que você consiga acima do nível da inflação. Para você ter poder de compra. E são coisas que não são faladas por aí. Você vê que tem muita gente que fala sobre investimentos, fala com parte financeira, mas não fala sobre esse tipo de coisa.
Tanto que o Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física do Brasil, ele tem por praxe, os investimentos dele tem que render 6%, no mínimo. Abaixo disso ele não investe, ele já falou. E olha aí. E o Japão é com investimento de 4,26. Vocês entendem aonde que eu quero chegar? Por isso que eu falo que tem muita coisa que eu falo assim, parece que os caras é inteligente, mas não é. Parece que os caras estão querendo fazer um puta do investimento, mas não faz. Então parece certos números, nossa, é grande pra caramba, porque o governo japonês tem grana para investir. Então, claro, se ele tem muito para investir, ele vai receber muito. Só que o nível, dependendo de porcentagem, não é lá essas coisas. Mas dá a impressão que mas não é. Então tem muita coisa que nós temos que saber investir. Canso de falar, mas... O GPIF declarou: continuaremos a gerir nossos fundos numa perspectiva a longo prazo e cumpriremos firmemente nossa responsabilidade de manter as reservas necessárias para o financiamento de pensões. Então você vê que eles estão usando essa grana também para quê? Para pagar as pensões aqui no Japão. Porque eles sabem que a quantidade de idosos está aumentando cada vez mais. Então nisso eles vão precisar de dinheiro? Vão. Você vê que o próprio Japão está fazendo algo para poder não deixar pagar as pensões. Mesmo que se for diminuindo o número de trabalhadores, que é a famosa pirâmide da Previdência, ele ainda está fazendo alguma coisa para gerar grana. É algo inteligente nesse ponto, pra caramba. Ele não depende só da sorte do mercado. Claro que isso aí é suficiente? Não, não é suficiente. Mas ainda assim é algo a se fazer do que não fazer nada. E é isso que eu tento passar para você. Tenta fazer alguma coisa em vez de não estar fazendo nada. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque você vê que a coisa está ficando esquisita. Tá? Então vamos lá. Próxima matéria. Você lembra que eu sempre falei que o governo Shiba, ele ia comer na mão da oposição? Pois é, começou. Tá? Só que nisso vai trazer consequência pra caramba. Vamos lá. Com o partido no poder ter menos que a maioria da Câmara dos Representantes, os secretários gerais da Comeito e do Partido Democrático do Povo, a Comeito é coalizão com o governo, tá? A Comeito é considerada governista. E o Partido Democrático do Povo, que é a oposição, realizaram uma discussão, para resolver a questão do muro do rendimento anual, que inclui a revisão da parede de 1.030.000 ienes. E o Partido Democrático que está reivindicando. Está reivindicando por quê? Porque é promessa de campanha. Então, como tem a promessa de campanha, eles têm que cumprir, porque senão vai ficar feio para eles. Igual o Kishida, ele fez um monte de promessa de campanha que ele não cumpriu nenhuma. Então ficou feio pra caramba. Na reunião entre o secretário-chefe da Comeito, Nishida, e o secretário-geral do Partido Democrático do Japão, Leo Shimba, foi realizada na dieta na tarde do dia 1º, com a presença também dos chefes do Comitê da Dieta Nacional de ambos os partidos. E o Partido Democrático do Japão concordou em responder a cada parte na base política, caso a caso. Então é aquela velha história. Se o partido governista não fizer o que a gente faz, não fizer o que a gente quer, a gente não ajuda. Porque nós somos agora a maioria. Então a gente já sabe. Só que o grande problema, o que é? Muita gente desconhece. A ideia dessa parede de teto, o que é? 1.030.000 ienes. Se a pessoa trabalhar abaixo disso, ganhar rendimentos abaixo disso, ela não vai pagar impostos. Se ela ultrapassar isso, ela vai pagar impostos. Só que 1.030.000 ienes é baixo. É um valor baixo aqui para o Japão. Dependendo, se uma pessoa ganhar um rendimento de, de 200.000 ienes, em 5 meses ela já alcançou 1 milhão. Só que ela tem o resto do ano para viver. Como é que ela vai trabalhar o resto do ano? Então, dependendo das pessoas, elas não querem pagar imposto, não é porque elas querem ser sonegadoras. Porque às vezes ela é dependente do marido ou dependente da esposa ali no chacai, alguma outra coisa. E se ela
ultrapassar isso, ela não vai poder ficar no chacai do marido, no seguro do marido ou da esposa. Ela vai ter que ter o próprio dela, pagando impostos e reduzindo os ganhos. Então, se ela está trabalhando para complementar os ganhos, não faz sentido ela ter que pagar impostos e reduzir os ganhos. Então, ela diminui o ganho e fica usando o seguro do marido ou da esposa e aumentando a renda de alguma forma. Por isso que o Partido Liberal, o Partido Democrático do Japão, ele quer aumentar esse teto. Só que nisso vai dar consequência para o Japão? Vai. É o que eu vou trazer isso para você agora. Tá? Porque nisso aqui eu já fiz um resumão, tá? Já para você ter uma ideia. Agora vamos para a parte aqui do preju se o Japão abrir as pernas para a oposição. Ó, mais uma vez, no Japão não tem direita e esquerda. É governo e oposição. Porque a oposição ela é composta de direitistas e esquerdistas. Antes que alguém venha me falar besteira. Tá? Já falei isso no vídeo passado, estou falando de novo, porque às vezes tem pessoas que sofrem de amnésia. Então a gente tem que lembrar a pessoa ali de novo. Tá? Eu falo assim porque às vezes eu recebo umas mensagens assim que é tenso. Então você vê que a pessoa, ou ela não assistiu o vídeo antes de falar, ou ela não prestou atenção no vídeo, ou ela não fez ambas as coisas. E só viu alguma coisa do título ali e saiu postando um monte de coisa. É tenso, pô, pra caramba, tá? Por isso que eu falo que a leitura, ou assistir o vídeo ali, ela é muito importante. Ela vai trazer dados que o título não traz. Só que tem pessoas que elas ficam pensando, imaginando as coisas e sem ver a veracidade daquilo ali. E a veracidade ali é o que vai trazer a informação. Só que tem pessoas que não fazem isso, infelizmente. Né? Mas vamos lá. As receitas fiscais nacionais e locais do Japão podem diminuir em cerca de 7,6 trilhões de ienes, o que dá uma bagatela de 49,6 bilhões de dólares, se o limite da renda do pagamento dos impostos for aumentada, conforme o proposto por um partido da oposição, disse a fonte do governo na quarta-feira ali. A fonte do governo, o que é? O Katsunobu Kato. O Katsunobu Kato, que ele veio a público para falar. O Partido Democrático do Povo, cujas ações têm chamado a atenção desde a coalizão governista, que perdeu a maioria das ações gerais no domingo, prometeu aumentar o limite atual de 1 milhão e 30 mil ienes para 1 milhão e 780 milhões de ienes para aumentar a renda disponível. Então já dá para você sacar que a oposição ele quer um aumento muito grande. E o governo japonês, se ele ceder, ele vai tomar prejuízo de trilhões. Japonês, mas isso aí vai ser ruim. O governo ele está usando essa grana, que quando fizer esse teto aí, o governo explicou que com esse teto era para pagar as pensões dos aposentados aqui no Japão. Então, se você usar essa grana, se você tirar esse dinheiro, vai esfolar o governo japonês. Aí o governo japonês vai tirar dinheiro da onde para poder pagar os aposentados? Porque nós estamos falando de trilhões, não é bilhões, é trilhões. Aí o governo ele vai ser obrigado a aumentar algum tipo de imposto rapidamente. Porque senão aí ele vai entrar no vermelho mesmo declarado, que não tem como esconder. Você vê que agora ele faz aquela manipulação cambial, porque ele joga 2 para cima, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, vai manipulando, que eu venho sempre trazendo isso para você. Quem achar que eu estou fazendo achismo, pegue os relatórios do governo de 3 anos para trás e faça a comparação. Depois vem aqui e me fale se eu estou mentindo ou não. Simples assim. Então, já dá para você sacar que tem coisas que o governo já vem manipulando há muito tempo. Só que é aquela velha história. Ele está manipulando, está dando aquela escondida para lá e para cá.
o país, como é que fala assim, não decreta recessão para não ficar feio, mas também não consegue sair, não consegue alavancar, como é que fala assim, não consegue crescer. Você vê que ele fica sempre na mesma. Você vê que os relatórios econômicos são sempre 2 para cima, sempre 2 para baixo. É 2,4, 2,6, 2,2. É sempre assim. Não muda. Então, você vê que o país não está crescendo, ele está estagnado. Você vê que o próprio relatório dele, eles falam, o país está estagnado. Só que ele não pode falar essa palavra. Então, vamos manter nosso relatório inalterado, para cima e para baixo, para cima e para baixo. É sempre assim, porque eles não têm o que fazer. Só que se eles perderem essa verba, você sabe que eles vão ter que fazer alguma coisa muito drástica para poder cobrir, como é que se fala, esse arrombo. E uma das taxas, e uma das medidas que eu, como é que se fala assim, que eu não vejo que eles não vão poder fazer, eles vão ter que aumentar a taxa sobre consumo. Só que nisso aí vai estrangular cada vez mais as pessoas. Então você vê que a oposição, ele está querendo fazer alguma coisa, só que ele não está vendo o tamanho do problema. Por isso que quando eu falo que político às vezes não tem noção de mercado, não tem noção do arrombo que ele pode fazer no país, muita gente me criticou. Não, o político sabe sim, ele está fazendo aquele de sacanagem. Olha isso aí. Então você já sabe que dependendo, se o governo Shiba ele aceitar isso aí, você se prepare que sua vida aqui no Japão vai ficar muito ruim. Tá? Você pode ter certeza disso. Porque algum imposto ele vai subir. E de forma cavalar. Mas continuando aqui. A medida proporcionaria benefícios para os assalariados cuja renda está abaixo do novo limite, reduzindo o ônus financeiro das famílias, mas poderia gerar debates como compensar o déficit resultante na receita tributária, disseram os analistas. Isso é óbvio que vai ter. O DPP, que é o partido ali, né, o Partido Democrático para o Povo, né, quadruplicou seus assentos de 7 para 28 na Câmara dos Representantes na última eleição, quando a coalizão liderada pelo partido do Ishiba, em comando, né, como é que fala assim, com a Komeito, perdeu os assentos, né, ficando além da maioria. Então, se ele não tiver ajuda da, como é que se fala assim, da oposição, o Ishiba não aprova mais nada no Japão. Diferentemente do Kishida, que ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer o que ele quisesse. E fez aquele monte de burrada. Acredita-se que Ishiba esteja relutante em implementar os cortes de impostos para financiar o sistema de seguridade social. Você vê que ele próprio fala, ó. Acredita-se que o Ishiba esteja relutante para implementar os cortes de impostos para financiar o sistema de seguridade social por meio do envelhecimento da sociedade. Então, se ele perder essa grana, eles estão lascados. O governo está lascado. Só que o lascado dele vai ser lascado nosso, porque eles vão repassar o lascado para nós. Isso é fato. Tá? Mas ele expressou entusiasmo em trabalhar com o partido da oposição, incluindo o Partido Democrático para o Povo ali, por meio de acordos políticos, por política para manter o governo, né, liderado pelo Partido Liberal Democrata. Por isso que eu falei que ia ter muito conchavo, ia ter muita venda de emenda, ia ter muita troca. Igual que acontece no Brasil. No Brasil acontece assim. Tá todo mundo careca de saber que isso acontece lá assim. Só que agora aqui no Japão vai ter de uma forma mais descarada. Vocês lembram que eu avisei que isso ia acontecer? Pois é, já está acontecendo. Tá? Vai dar tempo de soltar mais uma. Então vamos lá, rapidinho aqui. Vamos ver se vai dar tempo. A emissão de títulos governamentais. 先端半導体の国産化を目指すラピダスなど半導体産業への支援として毎年の補正予算で3年間で合わせて3兆9000億円を計上し、今後は中長期的な戦略が必要だとして複数年度にわたる新たな支援の枠組みを検討しています。Tá bom, vamos parar por aqui para a gente poder agilizar.
Como parte de um quadro de apoio à indústria de semicondutores, o governo está considerando, né, a emissão de títulos governamentais provisórios, utilizando ações detidas pelo governo, como as ações da NTT. Além disso, o apoio ao longo de vários anos, através de investimentos e empréstimos governamentais, como foi na época do Kishida. Você lembra? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre venho trazendo isso. O Kishida estava muito em cima disso. O governo reservou um total de 3,9 trilhões de ienes ao longo de 3 anos do seu orçamento suplementar anual para apoiar a indústria de semicondutores, incluindo a Rapidus. A Rapidus é uma joint venture, tá? Que visa produzir internamente semicondutores de ponta, e múltiplas fontes afirmaram que um período de médio a longo prazo é necessário para uma estratégia futura. Está sendo considerado novo quadro de apoio para o ano fiscal. Como parte de esforços, soube-se que o governo está considerando a emissão de títulos governamentais provisórios. Então, está ligado que eles vão aumentar a inflação no Japão, tá? Que eles vão soltar mais créditos. Canso de falar. O que você tem, que fala dinheiro, é crédito. O papelzinho é só a materialização do crédito. Mas você vê que o seu papelzinho aqui do iene, ele tem um valor diferente do real, ele tem um valor diferente do dólar. Então você vê que o crédito em si é o que te faz comprar, não é o papelzinho. Então o seu poder de crédito é o que rege a sua vida. Não é o papelzinho. Então, só tome cuidado, tá, com essa ideia, né, de ter o papelzinho ali, porque às vezes o papelzinho não vale nada, igual o dinheiro da Venezuela. Então, o seu crédito é o importante para você, e é isso que o governo japonês está fazendo. Tá? Como parte dos esforços, o governo que está considerando a emissão de títulos provisórios, cujo resgate seria financiado por dividendos das ações detidas pelo governo, tais como da NTT e da JT. Tá? JT, para quem não sabe, é a Japan Tobacco. Então você vê que o governo ele vai usar ações de outras empresas para custear isso. Tá? Vai gerar, dependendo, problema? Pode ser que gere problema. Só que ele está fazendo com ações de outras empresas para não aumentar a inflação, mais do que já está. Porque a cada emissão de dinheiro que o governo faz, no caso a emissão de crédito, isso tende a aumentar a inflação. Tá? Porque aumenta a dívida pública. Cada emissão de títulos que o governo faz aumenta a dívida pública. É isso que muita gente não entende. Só que por que você acha que o Tesouro Direto no Brasil é considerado uma das aplicações mais seguras que existem? Porque o governo não vai dar calote. Porque se você está comprando ações do governo, mesmo se o governo fala assim, estamos quebrados, ele vai lá, imprime mais dinheiro e paga o acionista. Porque se o governo ele não pagar o acionista que comprou as ações dele, é um governo quebrado. Um governo quebrado, o resto do mundo nenhum vai dar crédito para ele. E um governo sem crédito, você sabe o que acontece. Né? Da mesma forma, se você ficar sem crédito, o que vai acontecer para você? Ninguém vai deixar você comprar. E um governo sem crédito, ninguém vai financiar aquele governo. Os investidores vão sair dali. E um governo quebrado, então já sabe. Então por isso que, quando é títulos do governo, os governos tentam honrar da melhor maneira possível para isso. Para não haver essa falta de crédito. Por que você acha que está um perigo danado nessa ideia dos americanos? Porque os americanos têm uma taxa de juros muito alta e se eles não pagarem, vai ser caloteiro. E se ele for caloteiro, eles perdem o crédito. E nisso, perdendo o crédito, você sabe o que acontece. Né? Por essas e outros medos que acontecem, você vê que o Warren Buffett está vendendo muitas ações dele. Porque ele está farejando alguma coisa que não está aparecendo no mercado, mas você vê que ele está vendendo muitas ações dele. E isso é estranho. Para uma pessoa que sempre pregou ações a longo prazo, vender as ações, vender, como é que se fala assim, a vaca leiteira dele, é muito estranho.
Tá? Então, onde tem fumaça tem fogo. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Em fase de desenvolvimento, quanto à rentabilidade, que não é esperada, os fundos angariados serão utilizados como forma de subsídio e na fase de produção em massa consideraremos os métodos como investimento e financiamento através de instituições financiadas, filiadas ao governo no âmbito do investimento industrial. Conduzido pelo governo. Quer uma dica de investimento aqui no Japão? Procure saber quais são as empresas que fazem parte do grupo Rápidos e compre as ações dessa empresa. Que na hora que essas fábricas ficarem em pé, tu vai ganhar uma grana. Mesmo que não seja só para carteira previdenciária, que você ganha todo mês. Para você fazer o famoso trade. Compra na baixa, vende na alta. Mas compre as ações agora, porque muita empresa vai valorizar. Tá? Isso aí é fato, mas vamos lá. No que diz respeito à indústria de semicondutores, o desafio é atrair investimento do setor privado, é o que eu canso de falar aqui, né? E um novo quadro de apoio irá se clarificar o plano do apoio do governo. Porque ninguém meteu, como é que se fala assim, ninguém está tendo, como é que se fala assim, fé nisso. Porque é aquela velha história, é muita indústria de semicondutores em pouco tempo. Então o que acontece? Dependendo, isso vai inundar o mercado de semicondutores. E o que acontece? O valor do semicondutor despenca. Então quem é investidor, quem tem uma ideia a mais, sabe, eu já havia feito um vídeo disso alertando isso. Mas é aquela velha história, o governo japonês quer surfar na onda, mas sabe, geralmente quando ele surfa na onda, dependendo, ele perde. Você viu que eu trouxe uma matéria falando que o governo japonês perdeu dinheiro. Por outro lado, à medida que a concorrência internacional se intensifica, a eficácia do apoio governamental em grande escala será provavelmente ainda mais questionada. Porque o governo ele quer que o Japão cresça, só que ele não quer trazer grandes, como é que fala assim, grandes coisas. Ele só quer investir naquilo que ele acha que é futurista. Ele não quer nada assim imediatista. Ele está só de olho no futurista. Só que o futurista, dependendo da forma que está aqui, ele vai inundar o mercado. Porque aqui no Japão não vai ter só Rápidos. Tem a TSMC, tem a Murata e outras empresas também que fazem semicondutores. A Toshiba estava mudando algumas plantas também de sua fábrica. Parece que se eu não estou enganado, a Sharp também ia mudar algumas plantas para poder começar a fabricar semicondutores. Então você vê que vai ter semicondutor para tudo quanto é lado. Claro que está aumentando o número de, como é que se fala assim, de eletrônicos. Mas é aquela velha história. Isso não vai ser muito excessivo para o mercado? Aí que tá. Aí começa a entrar a ideia da especulação. Mas vamos lá, última matéria, vai dar para trazer tudo. Olha que bacana. Claro que não deu para me comentar muita coisa, mas vamos lá. Número de falências. Tá? Coisa que eu havia avisado também, que ia acontecer muito aqui no Japão e está se concretizando. Tá? Aí sempre aparece um retardado para falar, ah lá o vidente. Já fui chamado de vidente umas 3 vezes. Mas vamos lá. O número de falências de prestadores de cuidados de enfermagem este ano atingiu os 144. O que é o mais elevado desde sempre, superando o recorde de 2022. Acredita-se que a falta de pessoal de enfermagem que seja a causa, e o departamento de crédito que compila as estatísticas afirma: se o apoio não for reforçado, há preocupações de que mais áreas não poderão receber os cuidados de enfermagem. De acordo com a Tokyo Shoko Research, um total de 144 prestadores de cuidados de enfermagem em todo o país faliram entre janeiro e novembro. Novembro, dia 1º, tá? Ultrapassando 143 casos de 2022. Desde que o sistema de seguro de cuidados de enfermagem começou em 2000. A repartição mostra que visita a cuidados de enfermagens foi mais frequente, com 71 casos, seguido de creches e cuidados de curta duração, com 48 casos, e lar de idosos remunerado, asilos,
caso 11 casos. As possíveis razões para as falências incluem a grave escassez de ajudantes entre os trabalhadores de cuidados e enfermagem, cria um ciclo vicioso em que os cuidados não estão disponíveis mesmo quando há necessidade, e um impacto no aumento dos preços dos materiais de enfermagem e os custos públicos. Tá aí. Tá? Então você vê que a inflação está matando? Está matando. Por mais que se fala, escassez de mão de obra, beleza, mas você vê que aqui ele está falando impacto no preço dos aumentos dos materiais de enfermagem e dos custos dos serviços públicos. Então você vê que a mão de obra é só uma consequência, porque se não está sobrando verba, como é que você paga o empregado? Como é que você dá um aumento no empregado? Por isso que eu falo, o governo fala de aumentar os salários, mas se ele não der uma condição, não vai. Se ele não baixar o imposto, não vai. Aí o governo ele quer ganhar de todas as formas. Não vai. Por que você acha que o dólar chegou a 5,87 no Brasil? Por causa disso. O governo, Lula, ele quer ganhar de tudo quanto é lado. Só que se ele não ceder, por um lado, ele vai se lascar. E está acontecendo. Você vê só. Mas continua aqui. A Tokyo Shoko Research afirma: muitas empresas enfrentam muitos problemas, incluindo a escassez de mão de obra. É aquela velha história. Se você vai se você vai trabalhar ajudando os velhinhos a 1.000 ienes, e se você pode trabalhar no supermercado ganhando 1.200 ienes, o que você vai fazer? Não precisa ser muito inteligente para você sacar, né? Mas vamos lá. Se os governos nacionais e locais não tomarem as medidas contra a escassez de mão de obra e os preços elevados, também também existe o reforço ao apoio, como a implementação de TI para reduzir os custos. Há preocupações de que o número de empresas que estão em dificuldade continuará a aumentar em cada vez que as áreas que não poderão receber mais cuidados de enfermagem. Mas é mais ou menos por aí. É aquela velha história. Como é que, se você ganha pouco do governo no repasse em relação a parte de serviços públicos, material está subindo porque você vê que o preço do petróleo sobe e outras coisas sobem. Os commodities sobem. Então tudo está subindo. Então os materiais de enfermagem vão subir. Então o empregador ali ele vai pagar cada vez mais caro. Só que o que ele tem que reduzir? Encargos sociais. Encargos sociais, no caso, encargos trabalhistas. Para poder ter lucro. Porque uma empresa sem lucro, ela quebra. Igual que está acontecendo. Só que para ele ter lucro, dependendo, ele vai ter que diminuir o número de trabalhadores. Por quê? O fator trabalhista, as taxas trabalhistas são muito caras. Então se os governos, o governo japonês ou o governo estadual, eles não mudarem a tributação, vai continuar do jeito que está. A coisa só vai piorando. Então por mais que eles falem escassez de mão de obra, não tem escassez de mão de obra. Tem gente pra cacete para trabalhar no Japão. Você vê que o número de desempregados cresce sempre. Então gente para trabalhar tem. Você vê que eles estão trazendo gente de fora para trabalhar aqui. Porque mão de obra barata. Eles não querem remunerar bem as pessoas que estão aqui. Eles preferem trazer pessoal de fora. Só que a pessoa vem de fora para cá achando que vai ganhar rios de dinheiro. Ela se fode aqui. Aí daqui a pouco entra em dificuldade e traz mais gastos para o governo. É burrice pra cacete. Então você vê que são políticas burras que os governos estão fazendo. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, olha os países que são considerados de primeiro mundo. Olha como é que é a remuneração desses países. Olha quanto que essas pessoas não ganham ali. As pessoas nesses países, elas têm gosto de pagar imposto, porque elas sabem que o imposto vai voltar para ela. O Japão, antigamente, a gente tinha gosto de pagar, hoje já não tem mais. Antigamente você vê que as estradas eram tudo no tapete, agora tudo, as ruas, a grande maioria, tudo cheio com remendo mal feito. Uns troços esquisitos. E daí vai. Você vê que a taxa de aumento das coisas, praticamente quase todos os meses estão tendo aumento. Aumento de alimento, principalmente.
Você vê que agora, eu não noticiei, não trouxe aqui para o canal, mas teve um aumento de 200, não lembro se foi, 200 e alguma coisa, de produtos que vão aumentar no Japão, mas são produtos à base de quê? De arroz. São como congelados, onigiris, pratos congelados, que vão receber aumentos agora. Porque aumentou em muito o preço do arroz. O preço do arroz praticamente ele dobrou. O saco de koshihikari, por exemplo, que a gente pagava de 10 quilos, que a gente pagava 3,5, hoje está 6. Dependendo do local. Ontem eu fui na JA, que é a loja cooperativa aqui da cidade que eu moro, e eu assustei. O saco de 5 quilos, 6.000 ienes. Então, um saco de 10 quilos pela cooperativa, 12.000 ienes, fora imposto. Então, se você vai comprar 30 quilos, você vai pagar 36.000. Por isso que tem locais, por isso que eu falei para as pessoas, se você tiver uma grana, conseguir estocar arroz, estoque. Porque o preço, você ia absorver muitos impostos, os aumentos. Muita gente debochou, mas olha aí. Eu não falo as coisas aqui para trazer terror. Eu estou trazendo a realidade do país. Eu faço as minhas análises e trago que a pessoa quer acreditar ou não, é outros 500, mas está aí. Então você vê que tem locais que antes era 10 quilos, agora é 8. O cabotiá, abóbora cabotiá, estão vendendo o cabotiá inteiro 1.500 ienes. Antigamente você pagava menos de gorriaco, menos 500 ienes. Hoje é 1.500 ienes. Então você vê que triplicou o preço. Tem locais que vendendo 3 tomates. A gorriacoin, por causa de 500 ienes. Antigamente se pagava 3 tomates a 200 ienes. Então, se nós não tomarmos cuidado, vai ter o que vai ter de falência pessoal. Vocês não fazem ideia. Então, é aquela velha história. Cada um vai ter que olhar por si. Por isso que eu falo para você, se você puder, invista em você de alguma maneira. Invista. Não fique só de churrasco, cerveja e pagode. Porque sua vida vai se tornar cada vez pior. Aí daqui a pouco aparece meia dúzia de babão falando, é culpa do governo. Em partes é. Só que em partes a culpa é nossa também. Por nós não fazermos nada para nós crescermos. Essas situações aparecem porque para nós podemos crescer. Para nós podemos sair da zona de conforto para não deixar a água bater na bunda. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, querendo ou não. Senão, a coisa vai ficar cada vez pior. Porque você vê que diferente do Brasil, ficou devendo imposto, eles estão bloqueando. Eles bloqueiam a conta, eles bloqueiam direto na fonte, que é direto no pagador ali. E assim vai. Ficar sem receber, eles não vão. Então você tem que tomar cuidado? Sim, muito. Por isso que tem a ideia do My Number, para evitar esse tipo de coisa. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Então você vai ter que tomar cuidado querendo ou não. Então você vai ter que evoluir na base da porrada querendo ou não aqui no Japão. Então, para quem escuta o que eu venho falando e vem tentando crescer, não estou falando que está no mérito, mas já sai na frente de muita gente que vai deixar a água bater na bunda. Só que na hora que a água bater na bunda, é tarde. Tá? Aí vem aparecendo, fazendo campanha no Facebook, pedindo ajuda e arrecadação. O que acontece? Tá? Então, para evitar chegar nesse ponto, faça alguma coisa por si. Não estou falando que é errado fazer uma campanha de arrecadação, mas se for por motivo de saúde, concordo, que a parte médica do Japão é muito cara, mas, estou sem dinheiro porque... não, para com isso. Tá? Porque não fez o que tinha que fazer na época quando era para fazer. Igual que aconteceu aquele tempo daquele moleque tempos atrás. Tá? Então, só tome cuidado. Tá certo? E
Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal e Maido.